Graças a Deus, boa noite. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho uma palavra hoje direcionada para a família, e a gente se sente um pouco na necessidade de trazer essa palavra devido à circunstância de hoje em dia, né? Então, devido ao que tem acontecido muito, e a gente vai falar a respeito de um assunto que a cada dia, né, tem incomodado, e eu creio que tem incomodado inclusive o coração do nosso Deus, que é a respeito do divórcio. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque a gente como líder, irmão, a gente se sente na obrigação de passar o nosso parecer bíblico, aquilo que a gente entende das Escrituras, o que Deus verdadeiramente entende e passa a respeito disso. E há dois textos que eu gostaria que os irmãos lessem. Vamos abrir em Marcos capítulo 10, versículo 1 ao 12. Nós vamos ler dois capítulos e versículos, depois Gênesis 2, 20 ao 24, mas primeiro vamos ler Marcos, o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 12. Amém? Amém. Todos acharam? Diz assim: levantou-se dali e foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-lo como tinha por costume. Aproximou-se dele os fariseus, perguntando-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu e disse: que vos mandou Moisés? E eles lhe disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondeu, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai, a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Agora vamos ler Gênesis capítulo 2, do versículo 20 ao 24. Gênesis capítulo 2, do versículo 20 ao 24. Diz assim, irmãos: e Adão pôs os nomes a todo gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Bem? Irmãos, é um assunto difícil. É um assunto evitado nas igrejas evangélicas. Pastores evitam falar desse assunto? Evitam. Por que você vai falar? Irmãos, eu fui numa reunião de pastores, o pastor Wélio estava lá, e o assunto em pauta foi esse: se prefere falar no meio dos pastores. Por quê? Porque no meio dos pastores, eu não vou ter a preocupação
de num domingo à noite trazer para a igreja e, dependendo da situação que está na igreja, alguns líderes ficam com medo de trazer a verdade do que está acontecendo. Eu vi essa semana uma mensagem, inclusive hoje estava repetindo, o Zezé de Camargo e Luciano. Todo mundo sabe, ele largou a sua primeira esposa, né? Que começou com ele quando ele não tinha sucesso e tal. Largou ela e ele apareceu agora, né? Com uma nova mulher, uma mulher mais jovem, né? E aí a conversa é: eu encontrei o amor da minha vida, né? Eu encontrei a pessoa ideal. A gente cansa de ver, por exemplo, Fábio Júnior, acho que num dos terceiros casamentos dele, ele disse assim: eu encontrei agora a mulher que estava escrito nas estrelas. Parece que durou uma semana essa mulher, né? Esse relacionamento. A gente tem visto hoje, irmãos, o crescimento assustador do número de divórcio entre as pessoas que não são cristãos. Mas, irmãos, o que mais preocupa é o crescimento de divórcio, de pessoas se separando no meio do povo evangélico, no meio do cristianismo. Há um crescimento assustador. Segundo os dados, irmãos, é 1% só menos em número de divórcio entre pessoas que servem a Deus, ou que conhecem as Escrituras, ou que deveriam conhecer as Escrituras, né? E pessoas que não têm um contato com a palavra do Senhor. Então, é praticamente meio a meio. Agora, irmãos, quem instituiu a família? Quem estabeleceu o casamento? A gente vê aqui que o casamento é uma instituição, foi estabelecido por Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Foi Deus que estabeleceu o casamento, não foi o homem. Para que o homem pense que ele possa fazer o que ele bem quiser. Porque se o homem tivesse estabelecido o casamento, ele ia ditar regras, ele ia ditar normas, e ele poderia fazer o que ele bem quiser, porque foi ele que estabeleceu. Mas não, querido. A gente vê que desde o princípio, quem estabeleceu essa união foi Deus. Então o casamento é algo instituído por Deus. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não é entre homem e homem, e não é entre mulher e mulher. É entre um homem e uma mulher. Então o casamento instituído por Deus entre um homem e mulher, Deus abençoa esse relacionamento, Deus aprova, a bênção de Deus está sobre esse relacionamento, e os olhos de Deus também. Os olhos de Deus também. E o texto diz: por isso deixará o homem o seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Irmãos, no casamento há uma fusão. Aos olhos de Deus não é mais duas carnes. Aos olhos de Deus é uma só carne. Deus, quando Ele olha, Ele vê uma carne, não é mais duas, é uma só carne. Um só desejo, é uma completa união de forças, de desejos, de interesse, de tristeza, de alegria. Agora, querido, quando Deus fez isso, Ele queria mostrar que na realidade são duas pessoas, mas não é mais um andando sozinho, são dois andando sozinho. Não é mais um enfrentando as dificuldades, são dois enfrentando a dificuldade. Não é mais um se alegrando, são dois se alegrando. Não é mais um, né, sofrendo e padecendo sozinho, não. São duas pessoas compartilhando de uma aliança. Casamento é uma comunhão, é um acordo, é uma parceria por toda vida que o casal assume publicamente. As pessoas assumem publicamente essa união por toda a vida. E aí vem uma palavra de Deus: o que eu uni, não separe o homem. Presta atenção aqui, igreja.
Quando Deus disse isso, é como se Ele estivesse dizendo: eu uni, não ouse me enfrentar se divorciando. Foi eu que uni, não ouse me desrespeitar abandonando o seu cônjuge. Foi eu que uni, não ouse virar as costas para a minha palavra. Foi eu que uni. O casamento é uma instituição séria. Não é esta brincadeira que estão fazendo. Não é o que estão ensinando. Casamento é uma instituição feita por Deus. Porque Deus diz lá em Malaquias 2,16: eu odeio o divórcio. Então, quando Ele diz, foi eu que uni, e o que Deus uniu não separe o homem, é para que o homem não ouse enfrentá-lo, não ouse desrespeitá-lo, não ouse abandonar o seu cônjuge, porque você está enfrentando Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: me obedeçam, me respeite, porque o que eu uni não separe o homem. Agora, o que está acontecendo são coisas absurdas. Vi um outro casal aí, 16 anos casado. De repente, porque o marido não lembrava do dia de aniversário da esposa, às vezes porque ele se esquecia da data de casamento, a mulher começou a ter atrito, ela se afastou e o marido estava atrás dela pedindo reconcílio, né, para se reconciliar, para que voltasse o casamento de 16 anos com o filho, e a resposta dela foi: acabou o amor, não tem mais jeito. Então hoje estão brincando com uma coisa séria. Não foi instituído pelo homem, foi Deus. E Deus uniu, é uma só carne. Não adianta a pessoa, né, de uma maneira como essa, que nessa mulher, abandonar o seu cônjuge e dizer: não tem nada a ver, eu quero ser feliz. Não adianta a pessoa procurar um cartório e pegar lá uma certidão registrada no cartório e querer mostrar para Deus, como se Deus fosse: opa, legal, agora está tudo bem, está tudo resolvido. Não, querido. Foi Deus que uniu. A assinatura é dele. Quem pode autorizar é Ele. Juiz nenhum está acima de Deus. Cartório nenhum está acima de Deus. Pastor nenhum está acima de Deus. Padre nenhum está acima de Deus. Homem nenhum está acima de Deus. O que Deus uniu, Ele declara: não separe o homem. E o que as Escrituras nos deixa como autorização de Deus, assinatura de Deus para separação, está lá em 1 Coríntios 7,39, que só na morte. É só na morte do homem ou da mulher. É a única assinatura que Deus nos deu. Não adianta o homem vir com a história, que é o que se escuta hoje em dia, né? Deus vai entender. E há muitos, né, que nem esse cantor aí, a mulher já está com algumas rugas. A mulher já não é a mulher do início do seu casamento. E aí ele vai lá e pega uma mais nova. E aí, para querer tapear Deus, diz assim: Deus vai entender, porque a minha mulher está cheia de ruga, mas eu vou dizer que é incompatibilidade de gêneros. A minha mulher já não está mais aquela, mas eu vou dizer que é incompatibilidade de gênero. O meu marido já está barrigudinho. Ainda bem que eu estou esbelto.
Mas eu vou dizer que acabou o amor. Não, eu quero ser feliz. Eu quero liberdade. A situação financeira. Eu quero ser independente. Não tem desculpa para Deus. Eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, diz o Senhor em Malaquias 2,14. Ou seja, o que eu uni não separa o homem. Deus é o testemunha. Presta atenção, igreja. Deus testemunhou quando o homem disse: eu prometo na alegria ou na tristeza. Deus testemunhou quando a mulher disse: eu prometo na saúde ou na doença. Deus testemunhou a promessa do homem, e Deus diz para o homem: honre a sua palavra, porque eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus é o testemunha. Eu testemunhei quando você disse que iria ser o esposo até o fim da vida. Eu testemunhei quando você disse que seria a esposa até o fim da vida. Eu testemunhei que você disse que era na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Eu testemunhei e eu vou pedir conta das suas palavras. Estão brincando. E os líderes, queridos, não tocam mais no assunto. Não falam mais. Há uma preocupação terrível de passar o que as Escrituras ensinam. Só há dois motivos, queridos, que a gente vê nas Escrituras que Deus parece, aparentemente Ele autoriza. Eu queria que você prestasse atenção. O primeiro está lá em Mateus 5,32, que é no caso de adultério. Aparentemente, Deus permite, no caso de adultério, o divórcio, a separação, mas para proteger a parte inocente. Porque de repente, a parte inocente não consegue mais viver com a traição. A parte inocente às vezes não vai conseguir porque fica uma ferida aberta. É terrível. A traição é um negócio horrível. E aí, para proteger a parte inocente, parece que há uma permissão de Deus para que a pessoa que não consegue, até porque o propósito de Deus é que perdoe, até porque que Deus quer que mesmo nesses casos perdoe, mas por não conseguir perdoar, por não conseguir viver, no caso do adultério, é uma ferida terrível, Deus permite o divórcio. Agora eu quero que você preste atenção, querido. Há permissão de Deus sim, nesse caso, mas Deus não permite casar de novo. Deus permite o divórcio nesse caso, mas eu não consigo ver uma permissão para se casar de novo. Não está escrito nas Escrituras. Se não aguenta viver com a pessoa que traiu, o que Paulo diz lá em Romanos 7,3, 1 Coríntios 7,39, é ficar só. A palavra dura mas é Deus. Eu não tenho como fugir das Escrituras.
Romanos 7,3 diz assim: vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Isso é para que eu e você, querido, entenda a responsabilidade. Entenda o que é casamento. Foi instituído por Deus. Não é essa bagunça que sai fora. Não é o que a gente está vendo. O jovem hoje, para que não cometa uma imoralidade sexual, conhece a pessoa em 3 meses, vou casar logo, senão eu vou aprontar. Aí, querido, não tem maturidade, fica 3, 4 anos e se separa. Como se Deus falasse, não tem problema. E a responsabilidade maior é dos líderes. O segundo motivo que a gente vê, há uma aparente permissão de Deus para o divórcio. Hoje vai ser difícil ouvir, glória a Deus. Aleluia. Segundo motivo, que aparentemente Deus autoriza o divórcio, está lá em 1 Coríntios 7,15. Se o irmão ou a irmã está casada com um descrente e ele quer se separar, o irmão ou a irmã está livre. O homem, a irmã, está casada com um marido que não é cristão e ele quer se separar, não tem jeito, a irmã está livre. O irmão está casado com a irmã, com a mulher, e ela não é cristã, e ela quer separar, o irmão está livre. Só que, querido, está livre do rompimento, mas não está livre do vínculo matrimonial. Por quê? Porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. 1 Coríntios 7,39. Se a pessoa não quer viver comigo, porque ela é ímpia, não tem como, eu estou livre disso. Deus, olha, Senhor, eu quero viver com ela, eu estou tentando, não, mas ela não quer, eu estou livre, agora eu não tenho liberdade para me casar de novo. Isso é o que a palavra do Senhor diz. Porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. 1 Coríntios 7,39. Agora, e se apartar? E se não querer mais viver junto? E se ela olhar e falar assim, eu não quero mais ver com o pastor Noel? E Samuel fala assim, eu não quero mais viver com a Cristina. E Sanael fala, eu não quero mais viver com o pastor Mendes. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 7, 10 a 11. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E se apartar, fique-se sem se casar. Ou então volte para o marido. Se quiser separar, Naelma, fique sem se casar, volte. Só se for de joelho. É o que a Bíblia diz, querido. É o que as Escrituras falam. Então quando é que eu posso me casar de novo? Quando é que está liberado? 1 Coríntios 7,39. Só na morte. Só quando um morre. Não vai matar a sua mulher, não, irmão. Hoje está tão difícil quando falar isso, dá um perigo. De algumas igrejas é um perigo, mano. Falar um negócio desse. Não, a irmã amanhece morta. Foi um ataque fulminante. Ou o marido, né? Ah, pastor, mas é muito duro essas palavras. É muito duro isso. Mas, querido, não é minha. É das Escrituras.
O que Deus uniu foi Ele que uniu. Não separe o homem. O homem não tem autorização de Deus. Foi Ele que uniu. Foi instituído por Ele. E a gente vê pessoas brincando de Deus. Pastor, é o seguinte, ó, minha mulher é uma traça e tal, ela não lava direito e não sei o que, eu vou largar ela, né, e tal. Não, tá bom, não tem jeito, tá bom. Aí passa uns 4 meses, olha, pastor, eu larguei e agora eu conheci a mulher da minha vida, é mesmo, apresenta, que legal, eu vou fazer o seu casamento, querido, isso é abominação aos olhos de Deus. Deus que instituiu o casamento, pastor, juiz, apóstolo, bispo, eu não sei quem mais, não tem autonomia de passar na frente de Deus. Não tem, querido. Por isso que antes de casar, escolha. E há uma conversa aí, querido. Deus vai me revelar a pessoa. Estou sozinho e Deus vai me revelar. Irmão, é aquela ali. Aí chega a irmã, tadinha, com defeitos, mal acabada, tadinha. Olha, irmão, é aquela ali. Não. Essa profecia aí não é de Deus, não. Essa profecia aí não é de Deus, não. Pastor, Deus vai me trazer. Deus vai revelar o homem da minha vida. E entra lá. Entra o Chiquinho. Entendeu o Chiquinho aqui? Não tem o Chiquinho aqui, mano? Tem? Tem não. Tem Chiquinho. Entra o Chiquinho lá aqui. O Chiquinho não usa um desodorante quando ele entra incendeia. Mas o Chiquinho é um homem de oração, é um homem que busca Deus. Olha, irmã, Deus me revelou o Chiquinho. Não, pastor, tem que orar, tem que ver se é confirmação mesmo. Deus não falou no meu coração, não, mas tem que ter confirmação. Eu vou orar. E essa oração há 1 ano, 2 anos. Agora, olha, é o Tom Cruise. Essa é de Deus. Deus já tinha me revelado. E a Gisele Pittman, opa, essa era verdade. Deus já tinha me falado, eu ia falar antes. A Bíblia deixa bem claro, querido, que quando o marido morre, é a mulher que escolhe, mas ela tem que escolher no Senhor. É o homem que escolhe, mas tem que escolher no Senhor. Ou seja, você tem as Escrituras, você tem a presença de Deus na sua vida e você sabe o testemunho da pessoa. Pastor, e no meu caso, que eu já casei 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, inclusive a mulher lá, a samaritana, foi 5. 5 maridos, né? 5 homens. Aí Jesus fala, não, mas nem esse é o marido. Não é nem esse. A bichinha era danada, hein? 5 homens. E no meu caso, pastor, o que aconteceu e o que eu faço? O que eu devo fazer? Se agarrar à graça de Deus. Se agarrar à misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E reconhecer que Deus verdadeiramente é aquele que pode te abraçar e você pode se agarrar e se sustentar nele. Porque a maioria das vezes, irmãos, é falta de orientação dos líderes. O cara não quer mais falar isso, não quer mais ensinar o povo. Tiago capítulo 3 fala, não queira de vós ser líder, porque de vocês serão cobrado maior juízo. Se agarre na misericórdia de Deus, porque não é fácil.
Pastor, então você é radical nessa questão? Uma irmã me perguntou na escola dominical se eu realizaria a cerimônia de um casamento, o segundo, terceiro. Eu vou deixar a minha posição, irmãos, cristã, bíblica, do que eu entendo. Eu não tenho fundamento bíblico para fazer isso. Primeiro entenda, quem faz casamento hoje, no civil, é o cartório. O pastor, ele tem que dar a bênção de Deus por relacionamento. E essa bênção de Deus por relacionamento, eu, pastor Mendes, segundo as Escrituras, eu não tenho base bíblica para fazer isso. Não olhe para, pastor, então agora eu não sou mais seu amigo, agora é o seguinte, eu vou, pastor, queridos, a palavra de Deus, ela está acima de tudo. Viva por ela. A aparência desse mundo é enganosa. O espírito do anticristo já está trabalhando. Pastor, mas e aí a pessoa? E as pessoas que já foram casadas, já tiveram a bênção de Deus, do pastor e tal, queridos? A responsabilidade é do pastor que deu. A responsabilidade é do líder que deu. Mas eu quero trazer essa palavra para vocês entenderem a responsabilidade que é o casamento. Aos olhos de Deus, não é aos olhos do mundo. Porque aos olhos do mundo, a coisa está terrível. Pastor, esses dias aí, o Jabez de Alencar, largou a velhinha, agora está com a nova lá e tal. E Deus confirmou. Tem pastores fazendo isso. A minha preocupação, queridos, é o Daniel, é a Esther, é a Yasmin, é as crianças. Porque se eu aprovo certas coisas, ele depois vai achar que isso é normal. Que qualquer pisão no pé, vou largar. E não é verdade não, querido. O homem vai ter que prestar conta dos seus atos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus colocou a sua palavra acima de tudo. E ele disse: eu odeio o divórcio. Presta atenção aqui, queridos. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5:32. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mateus 19:9. Eu lhe disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Marcos 10:11-12. De sorte que vivendo o marido, a mulher será chamada adúltera se for do outro marido. Romanos 7:3. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem
sem se casar, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, 10, 11. A mulher casada está ligada pela lei a todo o tempo que seu marido viver, mas se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Só a morte liberará a palavra de Deus. O que é unir não separe o homem. Ninguém se casa para ser feliz. Se casa para fazer o outro feliz. Porque quando você entende isso, você vai batalhar para o outro ser feliz, e ele por você ser feliz, e o lar será feliz. Outra coisa, querido, acabou o amor. Acabou o amor. Como se o amor fosse um sentimento que vem e de repente cadê ele? Foi embora. Alguém viu o amor passar aí? Porque ele veio, ficou comigo 5 anos, ficou comigo 10 anos, inclusive agora tem até mais, 30 anos, 40 anos, e ele foi embora. Só não se iria acabar o amor como se fosse isso, querido. Um sentimento que apenas vem e vai embora, que a gente não tem controle. O amor não é um sentimento que a gente não tem controle, é uma decisão que nós devemos ter. É uma decisão. Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos: não é o amor que mantém o casamento. Como é que é, pastor? É isso mesmo. Não é o amor que mantém o casamento. É o casamento que mantém o amor. O casamento é tão importante que Paulo vai tipificar, que Deus vai tipificar o relacionamento de Cristo com a igreja como se fosse o casamento. E eu queria encerrar, irmãos, na palavra de Deus, de Paulo, aonde ele vê a união da igreja com Cristo como se fosse um casamento. E você vendo dessa forma, você vê a importância que é. Está lá em Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22. Que diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, querido, por que a mulher vai se sujeitar ao marido? Por que a mulher vai ser submissa ao seu marido? Porque é o papel do marido cuidar dela e, se possível, morrer por ela. Como Cristo morreu pela igreja, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres
como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Olha só que interessante. A mulher vai cuidar do marido porque está cuidando da sua carne. O marido vai cuidar da mulher porque está cuidando da sua própria carne. É uma carne só. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. É o que o Senhor nos faz. Ele cuida da gente, Ele nos alimenta, Ele sustenta, Ele entende quando a gente está emburrado, Ele entende quando a gente não está legal, Ele entende quando a gente faz algo que não agrada a Ele. Da mesma forma você tem que entender. Jesus sabe das suas falhas e Ele entende. Da mesma forma você sabe da falha do seu cônjuge, você tem que entender que são seres humanos com falhas, porque somos membros do seu corpo. Por isso, olha só, ele vai repetir de novo: deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e aí da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É a palavra do Senhor, querido. Glória a Deus. Aleluia. Que você passe essa palavra. Deus, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele escreve, que Ele diz, que Ele orienta. Não é o que está horrível hoje, querido. Vocês sabiam que a igreja católica, eu não sei como está hoje, mas eu fui um católico praticante, eles estão dando um banho na igreja evangélica, porque eles não casam pessoas. E hoje está terrível. Qualquer coisinha eu vou largar, qualquer coisinha acabou o amor, qualquer coisinha vamos separar. Opa, eu quero ser feliz. Querido, a felicidade está em Cristo. É em Jesus que você vai ser verdadeiramente feliz. Glória a Deus. Aleluia. Nenhum homem vai preencher e vai trazer a verdadeira felicidade. Nem mulher vai preencher e trazer a verdadeira felicidade. Só Cristo verdadeiramente nos traz a verdadeira felicidade. A felicidade que alimenta, a felicidade que preenche, a felicidade que consola. Quem tem Cristo no seu relacionamento consegue olhar para o esposo e ver que aquele marido ali é sua carne. Consegue olhar para a mulher e ver, é uma só carne, e os dois vão viver unidos. Glória a Deus. Aleluia. Ah, pastor, você não briga? Tem hora que eu tenho vontade de pegar a baixinha lá e jogar lá na minha casa. Há dias que assim no casal há, irmãos. Mas, querido, quando Deus uniu, eu tenho que investir nisso, nesse relacionamento, e entender que não será diferente lá fora, querido. As pessoas às vezes procuram lá fora para dizer assim: vai ser diferente, lá não é. Todos têm defeito, todos. Mas saiba de uma coisa: essa é a mulher que Deus abençoou você. Esse é o marido que Deus abençoou. Glória a Deus. Aleluia. A gente vê hoje no relacionamento casais com 40 anos se separam. 40 anos, família, até avós se separam. Pessoas aí com 50, 60 anos separou do marido e vão casar de novo, porque eu nunca fui feliz. Entenda sempre, querido, nunca é culpa de Deus. Por isso que antes de casar há uma orientação que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7.
Procure no Senhor. Analise, ore, examine. Não vá pela aparência. O mundo é assim, aparência. E nós estamos deixando o mundo entrar dentro das igrejas. As pessoas estão procurando relacionamento pela aparência. Às vezes não é só física, financeira. Mulheres estão casadas na realidade como prostitutas, porque se casaram por causa do lado financeiro. Se venderam. Se o homem acabar o dinheiro, já era. Homens estão aí procurando mulheres ricas. Eu vi até o testemunho de um jovem. O foco dele é atacar a mulher rica. Coroa, ele fala, quero coroa rica. Por quê? Porque eu venho com a conversa, o marido não fala, nossa, você é a mulher mais linda. Nossa, como você tá cheirosa. E a mulher, opa, o velho não fala isso, o coração é dum, 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 dum. E o cara, na realidade, quer o dinheiro dela. E por isso que a gente vê, tem um programa, uma TV fechada, querido, que só busca infidelidade de casais. É coisa horrível. Coisa horrível. O marido começa a desconfiar, coloca, não, coisa horrível. Você não imagina a mulher fazer aquilo, o homem fazer aquilo. É uma promiscuidade terrível. É mulheres casadas agora no WhatsApp, inclusive eu estava falando que lá na empresa lá tem mulheres casadas que de repente um paquera manda pro WhatsApp uma foto dele nu. Ela pega lá e mostra, olha, o cara aqui mandou uma foto pra mim. Em vez dela deletar e falar alguma coisa pra ele, não. Pega e vai mostrar pra outro. Olha, tá vendo que coisa horrível, mas tá vendo. Tome cuidado com palavras aí no Facebook. Porque o diabo, nós estamos vivendo já o espírito do anticristo. Ele vem com palavra doce. E você vai se alimentando daquilo. Martinho Lutero, ele disse uma coisa que é importantíssima. Ele disse assim, olha, a gente não pode evitar que um passarinho venha e bata na nossa cabeça. Eu já disse outro dia, uma vez isso aconteceu comigo lá na Bombril. Eu fui atender um cliente, de repente eu vi tum na minha cabeça, eu olhei um passarinho, porque ela tinha um ninho lá e ela atacava todo mundo que passava lá. Mas Martinho Lutero falou uma coisa importante. Você pode impedir que ele faça um ninho. Pensamentos podem vir, mas há poder no sangue de Cristo. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder na palavra de Deus. Abaixe sua cabeça, Senhor. Eu queria orar, Senhor, por cada casal aqui dessa igreja. Senhor, foi o Senhor que uniu esses casais. A tua bênção está sobre eles, Senhor. O teu cuidado e o teu ser está sobre eles. É difícil, Senhor. Às vezes, Senhor, há brigas. Às vezes, Senhor, há discussões. Mas, Senhor, que reine a tua paz. Que reine a tua luz nesses casais. Que eles, Senhor, sejam amigos uns dos outros. Que eles verdadeiramente cumpram com as suas palavras, Senhor. Que cuidem um dos outros, Senhor. Porque vai vir dias difíceis. Por isso que é dois unidos, Senhor, as dificuldades se tornam mais fáceis. Os problemas são mais fáceis de enfrentar. E que o Senhor venha, Senhor, derramar a cada dia a tua paz, a tua luz, Senhor, a tua graça sobre os casais, Senhor. E pelo poder que é no sangue de Cristo, repreender todo mal, toda ação maligna, todo pensamento maligno, toda seta diabólica, que o Senhor venha repreender no nome de Jesus. Por Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor. Mesmo aqueles que estão solteiros, Senhor, ilumine os seus corações de direção. E que eles entendam, Senhor, que
que o Senhor é a verdadeira companhia. Que quem tem o Senhor como companhia está verdadeiramente preenchido. E eu declaro graça, paz e misericórdia no nome de Jesus sobre cada um deles, para o louvor e para a glória do teu santo nome. Aplauda Jesus. Glórias a ti, Senhor. Graças a Deus, boa noite. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho uma palavra hoje direcionada para a família, e a gente se sente um pouco